Atos 25, a gente está chegando já no finalzinho desse livro, eu já estou até ficando com saudade dele, mas a gente acabou de acompanhar a derrubada do governador. A gente percebe que alguns comentaristas dizem que Félix, quem lembra até o capítulo 24, era ele que julgava, foi destituído, não por ele ter feito alguma coisa como o nosso governador, o nosso prefeito, né, e agora o presidente, mas simplesmente porque ele não fez nada contra Paulo. Ou seja, Paulo continua sendo um detento, Paulo é um presidiário e vamos dizer assim, a política derruba o líder, mas não consegue derrubar um simples homem de Deus, que a gente pode falar assim desse apóstolo. Festo vem, que é esse que está aparecendo no texto, e ele assume e quer saber, ele já provavelmente sabia que Félix foi destituído do cargo, foi mandado embora por causa de Paulo. O que ele faz? A primeira coisa, quem ele procura? Paulo. Ele chega querendo negociar com Paulo, eu estou sabendo que a sua situação aí está brabo, que você está assim, está assado, e o que você acha de ser julgado por mim lá, tipo, vamos dizer assim, lá em Brasília? Aí Paulo pensa, o cara tá aqui, o cara é a autoridade, por que ele não me julga logo aqui? Tá querendo me levar para lá, querendo armar a mesma cilada que já tinham armado para Paulo há alguns capítulos atrás, a gente lembra, né? É a mesma coisa. E aí eu separei 3 coisas para a gente pensar. A primeira, o inimigo ou os nossos inimigos, eles nunca mudam as estratégias. Os racionais já disseram, né? Dinheiro e o quê? Dinheiro e mulher está sempre envolvido. E eu acrescentaria a esses dois, mulher e dinheiro, aí, né, tem uma mulher aqui, então o sexo oposto, poder, acrescentaria o orgulho. São coisas que o inimigo usa para que você caia. Ele não muda as estratégias. Os judeus queriam, nesse momento, condenar Paulo injustamente. E aí Paulo sente que tá esses caras estão de maldade comigo. E aí ele apela para o imperador, que era muito mais difícil de Paulo ser absolvido, mas ele acha que esse tribunal é injusto. Paulo, ele não se preocupa nesse momento com quem vai julgar ele. Ele ainda fala, eu não tenho, né, nos últimos, a gente viu aí, ele fala, eu não tenho pecado contra ninguém, não tenho pecado contra César, não vacilei. Paulo está falando mais ou menos isso. Ou seja, Paulo não tem medo de ser julgado ou do julgamento, mas o mais importante para ele é cumprir a palavra de Deus, que alguns momentos atrás disse para ele que ele ia até onde? Roma. E o imperador estava onde? Em Roma. Então Paulo não apela para o imperador pensando assim, vou chegar lá, vai ser mais fácil, porque enganam-se aqueles que acham que a vida é fácil. Hoje mesmo acabei de sair da delegacia, fui intimado a depor, e aí eu estava sendo a mulher lá que estava me perguntando as coisas. No final de tudo que eu esclareci para ela, ela vira para mim e fala assim, em outras palavras, é claro, mas infelizmente existe mau caráter em todas as áreas, querendo citar o quê? Na sua igreja existem pessoas que não têm caráter. Segundo ponto que eu selecionei para a gente é a ignorância espiritual. O governador, sem prova nenhuma, ele mantém Paulo prisioneiro ou aprisionado. Por quê? Porque ele não tem noção do que a política ou que está envolvido espiritualmente na vida daquele cara. Porque se não tem nada contra ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar ele para algum lugar? Não, eu tenho que chegar, o direito está escrito assim, a lei está assim, ele fez o quê? Não fez nada, então mete o pé, libera, mas ele não. Ele não entende que está sendo usado por Satanás. Assim como muitas pessoas à nossa volta não se dão conta que estão sendo usados por Satanás, seja para te oferecer droga, seja para te oferecer um caminho mais fácil, seja para te oferecer qualquer coisa
que te leve para longe dos caminhos do Senhor. Deus já tinha dito há muito tempo que Paulo iria para Roma. Então, Deus sempre vai estar te mostrando qual o caminho a seguir. E aí, quando a gente vê essas pessoas surgindo com ideias diferentes, ou muitas vezes com aquela palavra assim, não tem nada a ver não, isso aqui é só nós, ninguém vai saber não. Quando vem essas palavras é para que você pense se é realmente isso que Deus quer para a sua vida. Nesse momento, quando Paulo chega diante do imperador, o processo dele é zerado. Mas que processo é esse que está zerado se ninguém tem prova contra ele? Que é como ele acabou de dizer, eu não pequei, eu não fiz nada, ninguém tem prova, eles estão me acusando, mas eles não têm prova contra mim. E foi a mesma coisa que aconteceu hoje, né? Eu cheguei na delegacia e a mulher, que está dizendo aqui isso. Aí eu perguntei assim, mas como é que prova isso? Como é que... Aí a moça, eu vou ver aqui, minha filha, aqui está dizendo assim. Aí eu falei para ela, então, está dizendo assim, mas por que está dizendo assim? Ela, não, porque você que tem que falar. Aí eu falei, é por causa disso. Ela, como se estivesse falando assim, estou perdendo meu tempo aqui acusando uma pessoa, o quê? Sem provas. E o mais interessante nisso tudo é que eu já estou pregando sobre isso há muito tempo, né? E aí a gente vê como que a palavra de Deus é viva, sabe? Porque é o que eu estou vivendo, é a mesma coisa que eu estou pregando. Agora você vê pessoas aí muitas vezes gritando, pulando, dando cambalhota, mas não consegue viver, não por uma questão de escolha, porque eu não escolhi depois. Se eu pudesse, eu nem pisava naquele lugar lá. Eu já fui com... Graças a Deus que eu saí de lá tranquilo, porque quando a gente é intimado, a gente não sabe nem por quê. Aí chega lá, por exemplo, tem um monte de amigo que foi preso, está preso porque a justiça entendeu que convivência é a mesma coisa de conivência. Então está preso por associação pelo tráfico, está preso... E aí eu falei, puxa, o que será, que não sei o quê, mas espiritualmente... Precisamos entender que tudo à nossa volta está sendo regido pelas mãos de Deus. Muitas vezes Deus permitindo que a gente sofra, ou que a gente seja envergonhado, e muitas vezes Deus permitindo, ou Deus fazendo de nós pessoas honradas, vitoriosas e sendo, glorificada, não no sentido de Deus, mas recebendo, através das mãos de Deus, a glória no meio dos homens. Por último, fica claro que esse é um tribunal do mal. Por quê? Porque ninguém tem prova. Os acusadores não constituíram provas contra o réu, mas ainda assim está instituído esse tribunal. Inocente, ele continua sendo preso. Como eu falei agora há pouco tempo, se tivesse prova para manter ele preso, se tivesse uma dúvida ou prova, ele ainda ia ter que ser julgado, mas se não tem nada, por que ele está preso? E ele roga por justiça e é atendido, ou seja, a justiça divina, ela é inteligível, ou não consegue ser entendida de forma humana, mas nós precisamos estar firmes. Precisamos estar firmes, entender que nem todas as coisas juntas podem nos separar do amor de Deus, mas, deixa eu ler aqui o último parágrafo, precisamos estar firmes, entender que nem todas as coisas juntas podem nos separar do amor de Deus, da missão que Deus concedeu a cada um de nós, e das suas promessas, que a gente consiga realmente viver e nos mantermos firmes, porque vão cair líderes, como foi aí o Félix, vão cair líderes, presidentes, governadores, e a Bíblia diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro lado, mas você não será atingido. E a gente muitas vezes é que escolhe ser atingido pelas coisas que o inimigo lança sobre nós, que é aceitando o que ele fala, que é dando ouvido, ou tentando retrucar ou pagar com a mesma moeda, como muitos dizem. É isso. Deus nos abençoe.